Olá, pessoal, colegas legistas, peritos criminais. Assim, a gente está inaugurando agora, a partir de então, um processo de comunicação através de um canal onde a gente vai ter conversas assim espontâneas, mas discutindo temas de relevância para a categoria e com toda certeza que também são temas de importância para a sociedade de um modo geral. Então hoje a gente tem a satisfação de contar aqui com a participação do Dr. Robson, que é do escritório que nos faz assessoria jurídica, não é? E que vamos discutir aqui temas importantes. No caso, hoje a gente tem uma série de processos que a gente teve, né, e que estamos respondendo, e que acho que é importante que os associados, de modo geral, assim, tenham conhecimento dessa questão, e não por minha colocação apenas, mas pela colocação de um técnico, de um profissional, advogado, que participou desse processo, está à frente dele e que tem propriedade para falar de algumas questões. Então, é com muita satisfação que a gente inicia essa conversa. Está aqui a doutora Sandra, a vice-presidente do nosso sindicato, não é? E queremos contar com a participação em outros momentos, com outros convidados também, associados, diretores do sindicato, enfim, pessoas que venham assim ajudar na discussão de temas que são de relevância, não é isso? Então, Sandra, é isso. É isso, doutor Carlos Medeiros, doutor Robson, é um prazer imenso estar aqui com vocês, iniciar essa nova etapa do Cipocrim. Todos nós sabemos que informação é poder, e esse espaço se propõe a isso, a trazer informações tanto para os nossos associados quanto para a população em geral que se interessa por perícia, que admira nosso trabalho, que sabe da importância que a perícia tem para a promoção da justiça. Então, vamos iniciando esse novo projeto, esse novo processo, que eu tenho certeza que será um sucesso. É isso. Bom dia, doutor Robson. Bom dia, Carlos. Bom dia, Sandra. Satisfação estar aqui com vocês e espero que renda frutos e esclarecimentos acerca desse conturbado, né? Desses conturbados processos que passamos por aí e ainda enfrentamos. Muito bem. Bom, gente, eu gostaria de colocar, introduzindo um tema de relevância que não diz respeito exatamente ao Cipocrim, mas de um modo geral com relação ao movimento sindical, não é? A vida é muito dinâmica, não é, Sandra? Exato. E veja bem, eu particularmente tenho uma inserção nessa temática já tem algum tempo. Tem mais de 2 décadas que eu já estou na polícia, e já desde antes eu tinha atuação e percebi o seguinte, que o momento de 2 décadas atrás e de hoje mudou muito do ponto de vista da prática sindical, né? E, doutor, como é que o senhor enxerga essa questão assim, seja do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da prática, do exercício da atividade sindical, que eu acho que está muito, muito difícil comparado com o que foi há 2 décadas atrás? Sim, eu desde 2010, né, trabalho aqui com sindicatos, servidores especificamente. Se eu pudesse situar no tempo, acho que assim, 2013, a partir de 2013 a gente tem uma quebra de paradigma de comunicação em coletividades como um todo, mas principalmente com sindicatos, né? Sindicatos normalmente têm uma linha de pensamento. Ela é sempre, comumente, até pela história, alinhada um pouco mais à esquerda, mas nem sempre. E essas coisas, esses espaços eram tomados muito por formação de maiorias, entendimentos, não que, né, não houvesse problemas de comunicação como no mundo sempre houve, mas a partir de 2013 você tem uma quebra dessa cultura de buscar o consentimento nas estruturas sindicais. Então, assim, os processos que vem enfrentando a partir de então, principalmente de eleições, eles têm se tornado mais conturbados. Não sei, vocês lembram de 2013, teve aquelas jornadas de junho, né, onde o Brasil eclodiu uma questão ali. No meu doutorado eu estudei esse movimento e a influência disso na sociedade brasileira como um todo. Não tive tempo de fazer uma pesquisa específica em relação ao que isso implicou no movimento sindical, mas a prática, esse tanto de processo judicial que eu encaro em relação a isso, demonstra realmente que a comunicação ela tem se tornado cada vez mais difícil, mais fragmentada. Para vocês, servidores públicos, então, é uma coisa mais acentuada, né? Por quê? A gente tem hoje uma questão de disputa geracional. Disputa geracional e disputa de nicho por cargos.
Justamente levada porque também tem uma culpa do governo, né? Essa coisa de não dar aumento quando tem, não dar revisão geral, coloca vocês a brigar por coisas que antes que não deveriam, né? Que essa coisa, por exemplo, vão disputar orçamento. Deveriam ter um orçamento mais folgado, se tivesse uma melhor gestão do orçamento público. E aí te dão migalhas a vocês. E aí começa a briga no seio entre vocês. Então os mais novos com os mais velhos, né? Principalmente quando estão tratando de aumento de salário, ou os mais novos querem o imediatismo salarial, e tem razão, porque todo cargo precisa ser valorizado. Sim, os mais antigos também têm razão, porque precisam dessas majorações salariais. E aí, esta coisa que começa por situação salarial, depois vai descambar na representação. Tem muita disputa sobre iniciantes e aposentados, mais novos e mais velhos, que aí vão tomar as estruturas das entidades sindicais, né, mais à frente, para tentar cada um ganhar o seu. E esse problema geracional ele tem refletido nessas disputas de representatividade. Quando você fala em disputa geracional, a gente está vivendo isso de forma muito forte, né? O governo instiga e alimenta essa disputa, quando você muito bem falou que não dá o devido valor aos servidores públicos, né? A gente tem que estar brigando por todo e qualquer direito. Uhum. E o que a gente vê hoje, Robson, é que muitos querem o status, né, do sindicato, mas poucos entendem o processo, poucos entendem a dificuldade de negociar com o governo e poucos se preocupam em efetivamente representar a classe. E é por isso que quem se propõe verdadeiramente a encabeçar, a gerenciar, conduzir o sindicato, ele tem que estar muito ciente dessas dificuldades e da importância de representar verdadeiramente o associado. Não tem nada a ver com a gente não pode alimentar vaidades, né? Até porque presidir o sindicato não é uma tarefa fácil. De fato, tá aqui, não é. Carlos Medeiros, Quero pode dizer, falar sobre Sandra, isso. Exatamente em relação associada a essa questão, quero dizer que boa parte do tempo que a gente demanda nas questões, às vezes é mais interna, tem mais resolver alguns conflitos internos, do ponto de vista inclusive da comunicação, do que exatamente o nosso, eu posso dizer assim, nosso inimigo maior, que é o patronato. No caso Sim. aqui é o poder público, né? O Estado. E não foram poucas as horas que a gente teve de se voltar internamente para buscar exatamente esclarecer. Primeiro que para o governo isso é muito bom. Dividir é ótimo. E se dividir uma categoria, sobretudo sob o ponto de vista lamentável, sobre essa perspectiva etarista, de dizer quem é mais jovem, quem é mais idoso, é muito deplorável essa discussão. Sim. Às vezes divide, e se a gente não tiver a devida compreensão, a maturidade para trabalhar essa questão, às vezes se torna um problema terrível, que foi o episódio lamentável que nos ocorreu. Né? Tem uma geração de pessoas que... E aí eu nem digo nem a geração, mas no caso aqui mais particularmente foi um grupo muito restrito, de pessoas que não compreenderam o processo e que alimentou uma guerra quando o nosso, de fato, conflito era com o Estado, com o governo e não interno. Foi uma coisa lamentável, mas que está sendo superada graças a assim, muita gente, os colegas compreendendo o processo todo. Enfim, é isso daí. Como a Sandra você colocou, tem essa questão que o pessoal não nota, mas a Constituição da República diz que o sindicato defende interesse de categoria. E aí tem umas discussões de que o sindicato às vezes pode defender interesse de parte, de outra parte, natural, porque são interesses distintos, mas não pode atuar quando o interesse de uma parte, uma parcela, conflita diretamente com a outra. Então o sindicato é uma estrutura voltada para o consenso e benefício comum. Amplo, Exato. Né? Então, inclusive é uma inviabilidade jurídica de atuação quando você, a partir da situação concreta, você olha que uma coisa que você faz imediatamente prejudica uma parcela em detrimento da outra. Então é uma coisa que depende de uma vivência política e dessa visão de coletividade, né? Então me explique, doutor, uma questão que foi importante para a gente. Porque, como eu já disse, já tem um tempo nessas atividades e a certa altura, lá no passado, o sindicato representava todo mundo.
Sim. Muitas vezes a gente nem tinha preocupação exatamente em saber quem era associado ou não do sindicato, porque a receita do sindicato independia disso. Muitas vezes vinha do chamado imposto sindical que existia, era repassado anualmente, o sindicato estava saneado do ponto de vista financeiro. Mas hoje a gente tem uma realidade diferente. Sim. O sindicato depende diretamente de uma contribuição mensal associativa, e isso é fundamental para a existência material do sindicato. E nós tivemos um momento agora que foi exatamente um pouco isso. A gente tinha um grupo, né, de pessoas que não eram sindicalizadas, do ponto de vista associativo mesmo, não eram associadas ao sindicato, mas queria interferir na vida do sindicato da mesma maneira de quem assumia a responsabilidade financeira de bancar o sindicato. Foi um conflito. Acho que isso hoje está um pouco superado, que muita gente se sindicalizou, isso é muito bom para o sindicato. Sim. Demonstra que o sindicato é uma entidade forte, mas a gente teve essa situação. Me explica um pouquinho, de fato, como é que é hoje o ponto de vista né, da condição financeira do sindicato e com relação à base de associados. Perfeito. Porque a gente tem pessoas ainda que não são associadas ao sindicato. Entendi, né? Perfeito. Veja só, hoje a gente tem o que a gente chama de estado de acefalia constitucional. Esse modelo de sindical, que é o de unicidade, ele é, em tese, defasado. É herança getulista, né? Herança varguista, é fundado naquela Carta del Lavoro também, que é de origem fascista. Essa ideia de um sindicato corporativista. Todo esse trololó que eu tô falando vai dizer. Isso está associado a um modelo de... o Estado define um único sindicato e, ao mesmo tempo, define as fontes de receitas obrigatórias desse sindicato. O sindicato é uma corporação pertencente ao Estado, embora fora da estrutura. A nossa Constituição foi fundada assim, infelizmente. Em 88, foram lá. É um sindicato único e lá vocês tinham uma regra de imposto sindical, que vinha pela CLT. Isso foi revogado em 2017. Acabou o imposto sindical. Só que, veja, tem uma estrutura que é formada assim, só pode haver um sindicato. E esse único sindicato, ele defende, em tese, a categoria, independente de associação. Só que para ter esta condição de independência, né, de ser irrelevante a questão do filiado estar ou não, se pagava aquele imposto que era um dia. Isso eu estou falando para os trabalhadores em geral. Os servidores públicos, em sua grande maioria, nunca viveram de imposto sindical. Tiveram uns problemas lá no MTE, 2007, foi, voltou, disse que podia, não podia. Nunca se resolveu isso definitivamente. Em 2017 acabou. Tiveram uns que cobraram, tiveram outros que não cobraram. Como é que fica então a situação dos servidores? Já não viviam desse tipo de receita. Então já viviam pelo associativismo voluntário. Então as pessoas tinham que ir lá e pagar. Mas ainda tinha esta coisa de que, por exemplo, se vocês antes ganhassem um título, antes não, hoje ainda, se vocês forem para a justiça, ganhar uma vitória qualquer, em ação coletiva, quem não é associado, não paga mensalidade, em tese pode cobrar o título lá, pode ir lá. Isso é problemático por vários motivos, porque faz com que aqueles que tiraram do seu mensal, ajudar a estrutura do sindicato a ter uma assessoria e entrar com ação, né? Esses aí pagaram e os outros não pagaram e vão receber a mesma coisa. Ficou esse estado de acefalia. Mas eu digo isso em relação às ações coletivas. Mas como é que fica a questão interna? O associativismo interno? Essas coisas elas já eram organizadas de uma forma que essas pessoas que não se associavam ao sindicato só poderiam ter essas coisas de natureza estritamente coletiva, que é quando vocês vão lá na administração e negociam, quando vocês conseguem uma vitória judicial, mas coisas internas, participar da estrutura interna é uma coisa que é vedada. E hoje, inclusive, tem se encaminhado para que questões antes que eram também asseguradas, mesmo que a pessoa não fosse associada, que é o caso de greve, mesmo que a pessoa não fosse associada, admitisse a participação dela em assembleia. Hoje a jurisprudência trabalhista já caminha para essa coisa de que se a pessoa não é associada, ela não participa das negociações, né, em relação a isso. Então, no caso de vocês, considerando que já foi a reforma trabalhista, revogou o imposto sindical, hoje o entendimento é de que se a pessoa não é associada, ela não tem direito algum de participar da estrutura interna, de gozar de nada. Evidente, vocês ainda têm uma situação, né, um pouco delicada, porque a Constituição fala que vocês defendem categoria e não associado, quando é sindicato. Né? A associação defende seus associados, agora a categoria não. Então é preciso ter esse olhar reservado. Quando vocês falam lá com o poder público,
vocês falam em nome de todos, por isso que tem que ter esse olhar coletivo. Agora, para participar do interno de vocês, para orientar como vocês falam com todas essas pessoas, precisam estar associadas para participar das assembleias. Só nesse caso. Então tem que pagar. Exatamente isso. Aconteceu aqui em Pernambuco, nós ficamos muito preocupados. A gente que já tem história dentro da nossa categoria, dentro da Polícia Científica, a gente tinha antes, e tem até hoje, nós éramos representados por associações. No caso dos peritos criminais, a APOC, no caso dos médicos legistas, a APEMOL. Essas duas instituições, elas permanecem, são importantes, né, Carlos? A gente considera importante, a gente quer que se fortaleça. Só que durante os anos, no decorrer dos anos, a gente começou a sentir a necessidade de termos também um sindicato. Nós temos um outro sindicato aqui no estado que representa a Polícia Civil como um todo, mas que, obviamente, não defendia os interesses da nossa categoria. Por esse motivo, nós lutamos muito para criar o que hoje a gente conhece como Simpocrim, que é um sindicato da nossa categoria. E a gente passou por um momento muito crítico de pessoas dentro da nossa categoria que não reconheciam o Simpocrim, que desvalorizavam, que diziam que não servia. E justamente essas pessoas se aliavam em determinado momento a um outro sindicato que representa a Polícia Civil. E isso gerou muita preocupação. Essas pessoas, especialmente, em determinado momento, resolveram também, do nada, elas passaram a querer assumir a presidência do Simpocrim. E isso gerou eu posso até falar temor. Por quê? Um grupo que não reconhecia o nosso sindicato novo, um sindicato muito novo, recente, mas fruto de uma luta muito grande de representantes, seja da gestão, seja dos médicos ou peritos que estão lá realizando perícias. E a gente causou um temor. Esse pessoal não reconhece o Simpocrim e de uma hora para outra se associou em massa, né? E nós temos inclusive relatos dessas pessoas dizendo: vamos tomar o sindicato. Enquanto elas estavam falando sobre tomar o nosso sindicato, elas estavam aparecendo na mídia apoiando um outro sindicato, que não é nosso inimigo, é um sindicato forte, que também representa a polícia, que tem suas demandas, mas que não é específico nossa, porque nossas demandas, elas são muito específicas. E a gente precisa fortalecer esse sindicato. Né, Carlos? Exatamente. Tocando exatamente nessa questão, o doutor sabe disso, isso acabou evoluindo para demanda jurídica, não é? Onde, do ponto de vista bem pontual e importante, está posto o seguinte, que nós tínhamos já uma decisão no curso da formação do nosso sindicato, em 2019, o sindicato foi fundado em 2015, mas em 2019 nós já tínhamos uma decisão de assembleia em que se tinha o entendimento que na presidência do sindicato iria ter alternância entre a categoria dos legistas e dos peritos criminais. Isso era uma decisão de assembleia, que, por circunstância da própria gestão do sindicato na época, não fez isso, a mudança estatutária devida. Mas era uma definição que existia em assembleia. E, enfim, lamentável, acordo é para ser cumprido, e decisão de assembleia é inquestionável. Mas o pessoal entendeu que isso não valia porque não estava no estatuto, né? Foi quando nós tomamos a iniciativa, enquanto dirigente do sindicato, de fazer uma nova assembleia, onde se definiu pela mesma situação de ter alternância e também pela questão de que você deveria ter 6 meses de carência no sindicato para participar das decisões eleitorais do sindicato, na eleição e tudo mais. E aí surgiu um questionamento interno se isso era legal ou não era legal, né? Bom, a justiça definiu, né? E o doutor poderia nos esclarecer um pouco sobre esse aspecto, né? Porque foi um processo que teve um certo desgaste interno, uma minoria acabou tendo essa compreensão e querendo contaminar o restante dos associados. E, obviamente não lograram sucesso, nem do ponto de vista político, porque a grande maioria entendia que isso era importante, e do ponto de vista legal teve o desfecho do processo. Com a definição e a condenação
E se falando, inclusive, no judiciário, lá no processo de prática antissindical. Aí, o que é que se trata? O que é uma prática antissindical e como é que é essa questão aí, doutor, do seu ponto de vista jurídico, né? É muito importante essa explicação, porque diante do que houve, começaram a divulgar inverdades sobre esse processo, sobre essa questão. E até hoje, as pessoas divulgam essas inverdades. Então, a gente precisa esclarecer o que de fato houve, de onde surgiu essa necessidade de se ir para o âmbito jurídico para resolver o imbróglio. Entendi. Eu acompanhei, né, acompanhamos ainda, porque o processo ainda tramita, embora já tenhamos essa vitória, que é a sentença aqui da 17ª Vara do Trabalho. Assim, o Carlos colocou uma primeira questão, antes de ingressar, que é sobre essa estrutura associativa e sindical que funciona com vocês, né? Uhum. Isso aí é do serviço público, é específico do serviço público. Difícil vocês verem associações e sindicatos atuarem na iniciativa privada. Mas o serviço público, ele usa de forma complementar essa questão da associação junto com o sindicato, e as parcerias são evidentes, né? Elas elevam, criam frutos em relação a isso, mas o sindicato ele tem uma figura privilegiada, né, na Constituição. Vocês têm prerrogativas que as associações não têm, vocês representam filiados, mesmo se eles não assinarem um papel para vocês, que é a autorização, vocês falam em nome do associado só por ter o mandato. Então, vocês têm uma estrutura diferenciada e essa é a razão principal de se criar um sindicato, mesmo que vocês tenham uma associação. O sindicato tem prerrogativas que as associações não têm pela Constituição. Então, isso é realmente importante. E justamente por isso, vocês vivenciaram isso, que eu acompanhei, vocês, em regra, são as pessoas que obrigatoriamente devem estar em qualquer mesa de negociação junto com o poder público. Vocês são o representante constitucional. As associações podem fazer parte também disso, mas obrigatoriamente é o sindicato, e obrigatoriamente o sindicato é que tem como posso dizer, a preponderância da orientação em relação a isso, porque, como se diz, ele fala em nome de pessoas, inclusive, que não são filiadas. Então, ele pensa nesse todo. O sindicato é feito para isso, à vontade. E o Simpol estava reivindicando isso. Ou seja, eles eram um sindicato e eles queriam ir para a mesa de negociação, negociar os direitos dos peritos. Por isso que a gente, há alguns anos, começou esse movimento de ter nosso próprio sindicato. Exato. Se não tivessem vocês, eles eram pela Constituição que deveriam falar por vocês. Então, a carta sindical nossa é bem explícita, onde excluiu o papel do Simpol em termos de representação dos médicos legistas, dos peritos criminais, e incluiu na base, né, nossa, essas duas categorias, inclusive territorialmente, né? Todo o estado de Pernambuco, quem representa legistas e peritos criminais é o Simpocrim, e não como era antigamente o Sindicato dos Policiais Civis. Exato, pelo procedimento, inclusive, eles lá têm que tirar do estatuto deles que representa vocês, exceto os peritos oficiais de natureza criminal. Então, foi necessário mesmo. E, em relação a esse início do processo, a gente começou a acompanhar justamente a partir da formação da comissão eleitoral, do problema da formação da comissão eleitoral. O que nos consta é que houve uma primeira tentativa de composição da comissão eleitoral em que um requisito estatutário já tinha sido criado, que é o requisito da vinculação 6 meses antes, né, do associado. Em relação a esse requisito, como a gente estava conversando sobre as formas inclusive de financiamento, e esta necessidade de que o pessoal da Justiça do Trabalho tem que falar de solidariedade, inclusive do associado em relação ao seu sindicato, que essa coisa do pertencimento, esse pertencimento ele leva também tempo. Outros sindicatos têm o mesmo requisito. Aliás, o Código Civil autoriza esse requisito do tempo, justamente para isso, para que a pessoa com 1 mês fora do sindicato, que não tem essa vivência em relação à categoria, ela seja obrigada a ter esse conhecimento amplo em relação a isso, uma formação. Então, esses 6 meses ele deve ser visto como formação da pessoa para que ela assuma o sindicato, que é um sindicato, embora tenha pessoas que não levem a sério, é uma estrutura muito importante. É uma estrutura secular, praticamente, né? Então, é preciso que as pessoas tenham formação sindical em relação a isso, e esse tempo é utilizado. Então, a jurisprudência do TST, Tribunal Superior do Trabalho, já valida há muito tempo esse tipo de requisito. Esse requisito é válido, pelo que também a gente acompanhou, ele foi aprovado com documentação explícita que não foi encaminhada, que
era uma coisa que vinha se discutindo desde antes, desde 2019, né? Encontramos lá deliberações da categoria por fazer isso. E por circunstâncias alheias, não foi feito, não pôde ser feito, e a época propícia foi ali, antes da ocorrência das eleições. Então, este ponto, para esta formação da comissão eleitoral, o requisito dos 6 meses era obrigatório. Então, não dava para ultrapassar. Se as pessoas que estavam naquela assembleia e não tinham os 6 meses, elas não poderiam ser eleitas para um cargo que é um órgão transitório de qualquer sindicato, é a comissão eleitoral. Faz parte. Então, não pode. Ali houve um problema, também a documentação nos revelou, que diante dos ânimos que se exaltaram, aquele que deveria e que deve conduzir a assembleia tomou por bem não fazer a votação naquele momento. Que é o Carlos, né, que era o presidente, e a ata fechou sem a eleição. Ocorre que algumas pessoas entenderam que tinham o direito de se eleger, mesmo sem a condução formal e devida, que é pelos presidentes e secretários das assembleias. E aí não aconteceu aquilo lá e passaram a se autoproclamar comissão eleitoral, né, devidamente eleita. E aí, na assembleia seguinte, que foi chamado logo em seguida, bem perto, pelo Carlos, pelo Simpocrim. De forma legal. De forma legal, para poder, de fato, parar e eleger a comissão eleitoral, as pessoas nem compareceram nessa assembleia, passaram, a partir da assembleia anterior, a se denominar a comissão eleitoral. O problema é que houve a ocorrência de 2 processos paralelos. 2 processos paralelos. Então, a partir dali começaram a se autoproclamar comissão eleitoral, e de uma forma muito anômala estavam conduzindo a revelia inteira, a revelia da estrutura do sindicato. Lembrando que a comissão eleitoral é um órgão do sindicato e as pessoas estão ali ocupando de forma transitória, mas faz parte. Então tem que ser utilizada a estrutura do sindicato. Estava sendo uma coisa à parte. E o curioso, porque até tem um custo, a eleição tem um custo, tem um financiamento, tem tudo mais. E foi sem custo nenhum do sindicato a revelia com formalidades, porque ainda existem comunicações entre a comissão eleitoral e a direção do sindicato para, por exemplo, lançamento de edital, publicações em jornais, coisa desse tipo que aparentemente estavam fazendo totalmente a revelia. Inclusive, pelo que nos consta, até o próprio sistema de votação foi a revelia do que diz o estatuto. Até o sistema de votação foi fora, né, da gestão. Ou seja, até se fosse... a comissão eleitoral também presta contas para o Conselho Fiscal dos seus trabalhos. Então, se fosse tirado de receitas do sindicato e essa questão, inclusive, do sistema de votação, que normalmente é estabelecido antes de qualquer eleição, porque vocês votam várias outras coisas, né? Pode ter assembleia virtual, de várias outras coisas. As pessoas, elas, se tivessem tirado da estrutura do sindicato, responderiam perante o Conselho Fiscal, porque essa coisa é de gestão. A comissão eleitoral, ela faz a organização do processo eleitoral, mas as ferramentas de gestão, elas são dos sindicatos, são prévias. Então, agora, veja só, doutor, o que é curioso, porque, a gente teve uma liminar que, no curso do processo, a juíza que conduzia o processo lá, definiu pelo impedimento desse pessoal conduzir o processo eleitoral. Mas o que mais espanta é porque eu acho que decisão judicial é para ser cumprida. Sim. Mas no caso, deliberadamente foi descumprido, não é? Descumprido de tal ordem que gerou essa situação curiosa, né? De ter uma eleição paralela à revelia do estatuto e da própria estrutura do sindicato. E isso acabou evoluindo e no final do processo o juiz entendeu de fato o que nós esperávamos que fosse, né? Que não tinha sentido se descumprir a ordem judicial. É excelente a gente estar conversando assim, porque eu acho que a minha ideia é tentar demonstrar que esta eleição, esse processo eleitoral era uma questão simples de ser resolvida. É documental, é muito fácil. Tão fácil foi que a gente ajuizou a ação, quando viu que eles estavam dificultando, na verdade, não só dificultando, realmente atrapalhando o processo eleitoral, porque você cria 2 processos paralelos, as pessoas não sabem onde votar. Tudo, né? As pessoas não sabem onde se inscrever, quais são as chapas. Ao ponto de uma chapa se inscrever lá e outra chapa se inscrever aqui, no processo correto. E a chapa que lá se inscreveu, também se inscreveu com pessoas que não atendiam o requisito dos 6 meses. E a comissão eleitoral que deveria, se fosse, né, a eleição que a comissão estatutariamente legítima, então deveria se pautar pelo estatuto,
também deveria ter indeferido as questões lá, né? Esse tipo de inscrição. Mas, enfim, tão fácil, tão simples era a questão, documentalmente provada, porque a primeira Assembleia, não houve a eleição, não foi definido quem era a comissão eleitoral, houve uma segunda que todos poderiam comparecer, os que compareceram escolheram uma outra comissão eleitoral, uma outra conformação, evidente que aqueles que respeitavam o requisito estatário. Com uma petição de 6 páginas, se eu não me engano, 6 páginas, protocolamos e conseguimos eliminar. Que era coisa simples. E eliminar expressamente diz, proíbe fulano, beltrano, ciclano, e que eles obrigatoriamente encaminhassem os documentos, justamente porque essa confusão que estava sendo criada de pessoas que estavam se inscrevendo, né, perante eles, como a gente sabia que tinha essa questão, pedimos para que inclusive essa documentação fosse encaminhada para a comissão que a gente reputa legítima, que a justiça agora reputa legítima, né? Então a ordem era para que fulano parasse e que encaminhasse a documentação. Ordem clara. Sim. Não tinha nada. E aí começa nosso calvário, nossa via crucis. Acontece. De fato, assim, hoje a gente tem condições de dizer que assim, houve um tumulto processual, a gente está tomando um cuidado de também não exagerar em relação às alegações, mas de fato há uma enfim, a parte contrária dificultou a nossa defesa e a nossa ação ao mesmo tempo. Porque para coisa simples, veja, com 6 páginas a gente resolveu, com a documentação que realmente cabia, qualquer petição ali da parte contrária não vem com menos de 40 páginas. Uma de embaixo de declaração ali que conseguiram, mas assim, é extremamente difícil de compreender qual é o pedido, e a gente já tinha esse temor de que esse volume pudesse prejudicar o processo. Veja, eu repito, 6 páginas, um edital de convocação, foi o que a gente juntou e o Estatuto da Entidade. Hoje, esse processo tem, acho que tem mais de 2.000 páginas. Desnecessariamente mais de 2.000 páginas. E essa condenação de multa foi em função desse descumprimento da ordem judicial? Foi, porque acontece que, diante disso, ajuizamos, ganhamos a liminar, começaram, evidentemente, a usar o direito de defesa, mas que repitamos de forma abusiva. E a justiça também diz. Conseguimos eliminar. No mesmo dia que a gente ajuizou a ação, eles ajuizaram a deles, a Comissão Eleitoral Ilegítima. E ajuizou numa outra vara. Só que a gente ajuizou primeiro. Perante a outra vara que eles ajuizaram, avisaram do nosso processo. E no nosso processo, que foi na 17ª, disseram que a juíza da 17ª deveria encaminhar para a vara deles, que foi encaminhada depois. E, diante da petição gigante, documentos desnecessários, a juíza confundiu. Pediu para mandar para a segunda. Lá na segunda, que eles não ganharam o liminar também, entraram para pedir liminar, não ganharam, nós falamos, olha, excelência, esse processo é da 17ª. E deve se manter a liminar da 17ª. Foi para a segunda, suscitamos conflito de competência, foi para o TRT. O desembargador disse que isso deveria ficar na 17ª. Mas antes de mandar para a 17ª, decidiu uma outra liminar. Disse assim, olha, alguém tem que decidir a questão de urgência aqui, que é qual é a comissão legítima, quem deve ficar. Numa segunda vez, a 17ª vara confirmou aquela nossa primeira liminar que mandava fulano e ciclano parar e encaminhar a documentação pra gente. Então, já era uma segunda decisão. E aí, mais uma terceira ação surgiu, que além da comissão ilegítima, veio os que se inscreveram perante a comissão ilegítima, também ajuizaram a ação. Então, terceiro processo em relação a isso. E assim, pelo que eu pude constatar, os advogados, embora não assinaram as petições iniciais conjuntamente, eles trabalham em conjunto. Então, propósito, pela essa questão do tumulto processual. Né, uma estratégia, assim, se é legítimo ou não, a gente tá discutindo em relação a isso. Mas, de fato, assim, para dificultar. Chegou ao ponto que, em dezembro, diante dessas discussões, além de fazer isso, foram 2 vezes ao Ministério Público do Trabalho. Antes do ajuizamento do processo, durante o ajuizamento do processo, quando a questão, então, já estava judicializada. Então, e lá também não obtiveram nada, evidentemente. Para nós a questão é muito simples. Eles, dentro do direito de defesa deles, complexificaram a coisa. Diante desse tanto de pedidos, e pior, também tem essa coisa, né? Juntavam essa documentação extensa com pedidos de segredo de justiça.
Assim, difícil, porque não dá nem tempo da gente analisar a documentação para fazer a defesa certa. Então, cheio de documentos, cheio de pedido de segredo de justiça, chegou a uma fatídica audiência de dezembro. Em que, muito mais por dúvida, muito por conta do tumulto processual, a juíza pediu para suspender ali todo o processo eleitoral. Agora sim, de todo mundo. Sim. Prorrogou o mandato da diretoria anterior até que fossem resolvidas as coisas. Então, foi a única vitória ali que conseguiram, mais ou menos, que redundou na... Ó, vocês acompanharam, quem acompanhou, acompanhou. Tão grave aquilo ali, que tinha uma sugestão de uma eleição para uma eleição para uma gestão provisória, formada a partir dessa eleição. Se a gente não tivesse defendido bem isso, hoje provavelmente não seria essa gestão. Seria uma outra, por uma tal de conciliação que sempre insistiram, para colocar o Ministério Público do Trabalho, para criar a comissão, enfim, complexo. É um processo que até hoje nos demanda atenção, mas eu acho que a gente precisa simplificar isso daqui, né? E veja bem, na definição lá da sentença, tudinho, a juíza fala exatamente em prática antissindical, não é? E o que eu acho curioso, eu que sou leigo, quem está pleiteando conduzir um sindicato, ser condenado, ou sei lá se é condenação o termo mesmo, mas essa que é a alegação do juiz na fundamentação da sentença. Que esse grupo minúsculo ou minoritário que pleiteava foi condenado por prática antissindical. Assim, do ponto de vista político, eu acho isso muito ruim, né? Porque você tem que promover a atividade sindical e não ser contra a atividade sindical. Exatamente. E na condenação é mais ou menos o que está sinalizado. Existe o que é a prática antissindical, tem isso é esse esclarecimento sobre essa definição do juiz, né, na sentença. Extraprocessualmente e endoprocessualmente, ou seja, dentro e fora do processo, a gente tem elementos de prática antissindical, que é esta tentativa de gestão de um processo eleitoral fora da estrutura do sindicato, e essas dificuldades criadas perante a Justiça do Trabalho que prejudicaram o andamento devido do processo eleitoral. Veja, querendo ou não, tem um prejuízo ao mandato, porque uma gestão deveria ter sido iniciado em janeiro, né? E acaba que não foi iniciado em janeiro justamente por conta desse tumulto processual criado. O conceito de prática sindical, ele ainda precisa de uma regulamentação explícita. A OIT, inclusive, tem recomendação para o Brasil regulamentar esta parte da Convenção 151. Convenção 151 que vocês precisam tirar um dia para discutir isso daqui, que é muito importante, é sobre direito de negociação do servidor público. É um tema à parte. Ele requer certo cuidado. Mas o CONALES, que é do Ministério Público do Trabalho, que é esse Comitê de Liberdade Sindical, ele tem alguns elementos, tem uma cartilha em relação a isso. Mas no bojo, assim, prática sindical é tudo aquilo que te retira do sindicato essa capacidade total da ação sindical, de representar direito e interesse do servidor público. Então, qualquer coisa direcionada diretamente que vise impedir o sindicato de representar vocês, de representar as categorias, isso significa prática sindical. Nesse processo, evidentemente, acho que talvez a essência maior, que é impedir que se haja a condição da livre eleição, que é uma questão interna, e da finalização dos mandatos, né? Então, da gestão própria. Então, duplamente tem uma prática antissindical desse pessoal. Fica muito claro, como você fala, dessa prática antissindical. Desde o primeiro momento, houve a intenção deliberada de tumultuar o processo. A gente, em algum momento, até achou que queriam destruir o sindicato, de tanto que eles tentaram desfazer. É bom reforçar aqui que é um grupo muito pequeno. A grande maioria da nossa categoria são pessoas instruídas e que seguem o rito e que compreendem, mas um grupo muito pequeno resolveu fazer isso. Você citou que procuraram o Ministério Público, mas a gente também precisa lembrar que não foi só isso. Houve inúmeros ataques pessoais, com denúncias anônimas à corregedoria, denúncia em delegacia. 40 peritos criminais ou mais estão com seus nomes numa delegacia de bairro aqui do estado um processo de instrumentalização dos entes públicos, desde a polícia, o Ministério Público e o próprio judiciário. Exatamente. Né? Eu acho que foi uma estratégia política assim, lamentável,
Porque ter disputa, oposição é uma coisa tranquila, razoável, é bom para o processo. Mas eu acho que tudo tem o seu limite de atuação, né? E extrapolar isso daí desfavorece a categoria de um modo geral. É lamentável, mas as coisas estão se conduzindo. E aí o associado ser chamado e ser intimidado numa delegacia de polícia foi um negócio realmente muito lamentável, que a gente ficou até sem acreditar que essas pessoas teriam essa capacidade. E o bom é que a gente sabe quem são essas pessoas, tá? E o bom também, como você bem explicou, como o processo, a gente seguiu o rito legal. Apresentamos toda a documentação conforme exigências, e por esse motivo nós estamos hoje falando aqui e presidindo o nosso Simpocrim. Mas eu queria também, diante de tudo que foi citado aqui, que você explicasse o que é que significa litigância de má-fé, porque a gente acredita que tem também esse componente nesse processo. Pois é, eu vou explicar a litigância de má-fé a partir desse exemplo. Tem uma questão aí que você disse, que é uma questão criminal que foi alegada. E veja, em tese eu não deveria falar sobre a questão criminal, porque deveria ser tratada na instância criminal. Sim. Mas é em relação ao mesmo fato, e este fato ele foi discutido no processo. Especificamente em relação à figura de Enoque, né? Em relação à criação desse critério dos 6 meses, foi suscitada uma suposta fraude na Assembleia em relação a esse tema. E isso é uma impugnação que está tanto ali na esfera penal, sendo discutido, quanto aqui. Aqui foi resolvido. Da mesma forma que eu estou falando que a gente precisa simplificar. E simplificamos, né, pontualmente, faticamente a questão. Porque foi dito que Enoque teria falsificado a assinatura. Depois, mais explicitamente, disseram que Enoque, na verdade, tinha cometido um falso ideal, que é ter aceitado a assinatura de pessoas que não estavam na Assembleia. Apuramos os fatos, bem o ocorrido, porque primeiro disseram que suscitaram dúvida se a Assembleia de fato ocorreu. Ocorreu. E isso ocorreu tanto que praticamente todas as pessoas que estavam naquela Assembleia foram voluntariamente e não de uma forma padronizada, fizeram atas notariais, várias atas notariais, dizendo que o evento Assembleia ocorreu. Então, a vontade da maioria foi ali externada pela criação do requisito estatutário, por unanimidade. Fora isso, alguma pessoa que ali não pôde estar no momento, mas queria compor a vontade da maioria, pediu para participar desse movimento. Indo lá e eu quero assinar também. E isso é comum, isso acontece. No máximo, se a gente fosse falar assim, olha, se a pessoa assina para uma assembleia que ocorreu presencial e lá não estava, discutiríamos isso sobre um prisma de nulidade na teoria do direito civil, no máximo, no direito civil. Uma irregularidade. No direito civil, a gente discute esse prisma sobre se esse ato cumpre ou não a finalidade e qual seria o prejuízo. Foi numa assinatura que a pessoa, né, voluntariamente pediu para assinar. E que essa pessoa, por si só, ela não iria interferir no resultado. E não interferiu, que foi unanimidade. E veja, então, Enoque não mentiu, porque a assinatura foi da pessoa, e a pessoa que solicitou a bendita assinatura, que estava lá. E isso era irrelevante para o resultado. Exato. Confere mais legitimidade, na verdade, com o que participa. Evidente. Era desnecessário, não precisava ir lá. Mas a dizer que há fraude, isso é uma acusação gravíssima em relação à pessoa, porque gera essas coisas, essa repercussão criminal, sancionatória administrativa, isso é grave. Fora o outro caso lá, que também o próprio... Foram 2 casos que disseram, né? São 2 servidores, lato sensu. A gente conseguiu esclarecer essa questão da assinatura, e o outro disse que estava lá, fez a assinatura lá. Então, assim, isso nos prejudicou muito processualmente, porque você chega com uma afirmação grave dessa num processo, quando se precisa decidir questões de urgência, e fala assim, olha, tem uma assinatura falsa. Ou o evento não ocorreu. E aí você denuncia isso para a delegacia, e de uma forma muito peculiar, eu dizia, o processo lá perante a delegacia ocorreu, houve um indiciamento também muito peculiar, e eu posso adiantar, fragilíssimo, porque a questão foi decidida pela Justiça, pela Justiça do Trabalho, e vai ser decidida agora pelo Ministério Público. Tem outra questão. Insistem no bendito processo a dizer que há processo criminal instaurado contra
contra a ENOC em relação a isso. Que não é fato, né? Que não é fato. Tem um indiciamento fragilíssimo e que até agora não tem manifestação do Ministério Público Estadual, que vai se manifestar seguramente, tal como decidiu a Justiça do Trabalho. E veja, não foi só a Justiça do Trabalho, estou dizendo Justiça do Trabalho lato sensu. O Ministério Público do Trabalho analisou esse fato detidamente. Vocês devem disponibilizar o parecer, o processo é público, né? Mas podem olhar o parecer do Ministério Público do Trabalho. Por curiosidade, essa membro do Ministério Público do Trabalho foi uma das qual esta comissão irregular pediu a audiência. E a gente participou com ela lá, né, fora do processo. Ela que pediu para entrar nesse processo, a procuradora, e emitiu o parecer especificamente em relação também a este fato. Então, assim, temos esse duplo esclarecimento, Justiça e Ministério Público, né? Então, assim, por que isso é um ato... É litigância de má-fé? Toda afirmação colocada no processo de modo a tumultuar ou desvirtuar a verdade, né, dos fatos, isso implica litigância de má-fé. Fora a questão do peticionamento excessivo, que é o que tem acontecido. Então, por isso que eles foram multados agora, né? E há um pedido, que agora estão em recurso ordinário, né? A gente contrarrazoou, e há um novo pedido de aplicação de uma nova multa por litigância de má-fé. Em relação a essas multas, a gente tem conhecimento, obviamente, que essas pessoas que precisam pagar a multa, ou se já pagaram, elas estão levando para a categoria o discurso de que nós, enquanto representantes hoje do Simpocrim, criamos essa situação, né? Eles são vítimas, estão sendo obrigados a pagar uma multa porque esse grupo do Simpocrim criou toda a situação, ou seja, eles invertem tudo e levam esse discurso. E a gente precisa deixar claro, como a gente está fazendo agora, que é completamente o oposto. Sim. Nós que tivemos que nos defender o tempo inteiro. Agora a gente se defende da forma correta, buscando o caminho certo da justiça. Exato. Estão pagando multa porque praticaram litigância de má-fé, distorcem a verdade dos fatos e dificultam o direito de defesa. É o efeito, assim, mesmo que pedíssemos ou não, a justiça aplicaria isso. Independente disso. É um comportamento objetivamente verificado. E a observação que eu faço é que, não obstante exista assim a litigância de má-fé e que eu quero crer a pena não é uma coisa tão grave assim, foi uma multa de apenas 10 mil reais, eu acho assim que do ponto de vista ético é uma coisa, né, muito negativa, porque isso, no meu entendimento, insinua que se no curso de um processo você joga de forma desonesta, imagine fora do âmbito da justiça. Então, aí revela um pouco dos métodos que esse ou aquele grupo usa para fazer oposição, que eu acho que é lamentável. Então, essa condenação de litigância de má-fé, caso um dia ela ocorresse em relação à minha pessoa, eu acho que era a pior pena que eu podia ter, independente de qualquer outra, porque diz um pouco do caráter, da forma como a pessoa se conduz num conflito. Eu só posso dizer isso do lado técnico, né? Assim, falo pelo processo. De fato, a litigância de má-fé é uma pena grave que as pessoas deviam levar em consideração em relação a isso. Não é só dinheiro, né? A justiça, ela não diz só defere ou defere. Ela acaba de dizer quem tá certo e quem é errado. Quem é criminoso e quem não é criminoso. Então, ela tem um efeito, né? Um efeito simbólico certo. Simbólico, teve exatamente. O primeiro, teve essa condenação de 10, porque descumpriram deliberadamente decisões liminares. Deliberadamente. Inclusive, nem quiseram sair intimados na audiência que estiveram no Ministério Público. Verdade. E foram intimados, cientes, conduzirem o processo eleitoral. E isso eu estava. Isso eu posso dizer por conta em relação a isso. E também tiveram mais uma condenação agora por multa por embargos protelatórios, né? Embargaram uma decisão que era explícita. E esta coisa de suscitar vários incidentes desnecessários em relação ao processo. Então, a probabilidade é que aumente essa penalidade, né, em relação ao processo. É você querer ganhar no braço, né, na insistência, vencer pelo cansaço. E é muito importante que os nossos associados, os nossos peritos e médicos, eles compreendam e avaliem o perfil dessas pessoas que foram condenadas, né, pelas ações delas, e a presidência atual do Simpocrim. Avalie também pelas ações, o que é que a gente está propondo, o que é que a gente está fazendo de forma clara e explícita para mostrar
quem está do lado, como é que eu posso? Do lado da categoria. O que a gente quer é um sindicato forte, que defenda a nossa categoria, nossos direitos, nossas condições de trabalho, nosso salário, nossa autonomia. Porque eu estou aposentada, mas eu continuo perita criminal e continuo querendo uma sociedade mais justa e uma sociedade que tenha uma perícia forte para defender o que é a justiça. Pois bem, enfim, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que ter um aprendizado com tudo, né? E esse processo que foi lamentável, o que a gente pode tirar de lição é a importância, né, que o sindicato assumiu e que se tornou uma entidade tão importante que foi motivo de uma disputa, né, por essa parte aí, de forma inclusive desmedida, não é? Chegou a esse ponto. Então é nesse sentido que a gente está iniciando a nova gestão, retomando as questões que a gente acha que é fundamental e apelando por, vamos virar essa página porque aqui a categoria é única, não é? Sim. Todo mundo comete erro, mas vamos em frente, construindo e buscando acertar. E que na próxima disputa ela se dê da forma mais tranquila, que não precise desse tormento todo, né? Civilizada. Então, civilizada, né? É isso, comissão eleitoral, ela é só um instrumento. O que deve prevalecer é a vontade da maioria através do voto. Exatamente. É isso que a gente tem que ir atrás. Exatamente. Então eu queria muito assim agradecer. Eu acho que esse formato de se comunicar com a categoria vai perdurar, vai persistir. Vamos fazer outros encontros. Inclusive técnicos também, assuntos técnicos, colegas aí que estão no seu dia a dia, no trabalho, tem tanto tema interessante para discutir no campo da perícia criminal, não é? E a gente agradece muito e queremos continuar contando com a parceria, né, do escritório, Dr. Robson, Dr. Rudy Cassel e equipe que tem nos auxiliado e que vai estender esse auxílio não só para a diretoria, mas também para o conjunto dos associados, né? E nisso que a gente acho que é um ganho muito grande e a gente está muito satisfeito em contar com a colaboração de vocês. É uma honra, assim, é uma parceria antiga, pontual, mas agora vai ser muito mais duradoura e muito mais ampla. Então temos bastante expectativas em relação a isso. Obrigado, professor. É isso. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada. doutora Sandra, doutor Robson. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.